Oi, hoje é terça-feira. Terça força para você. Eu tenho um exemplo de que às vezes a força, boa força, funciona. Aconteceu hoje. Vou começar contando a minha história nesta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Às 7h30 da manhã, você sabe, eu entro no ar na Rádio Eldorado do FM 107.3, junto com Raíssen Abac e Carolina Ercolim. E, para a surpresa dos dois, eu comecei otimista. Eu que ando muito chateado com as coisas que estão acontecendo na política brasileira, hoje eu acordei dizendo o seguinte: acho que vamos ter boas notícias do Senado. Por quê? É o seguinte, na semana passada, a Câmara dos Deputados votou o projeto de lei 5029, que legaliza práticas criminosas das organizações político-partidárias e seus membros de uma forma nunca antes conseguida. Primeiro, eles permitem o crime de Caixa 2, por exemplo. Depois, dificultam a fiscalização do delito em artigos dessa lei. Aí, para completar, se ainda assim o delinquente, meliante, for flagrado, ele pode contratar o melhor, o mais caro advogado da praça, porque quem pagará é você, sou eu, é a Isabel. O povo brasileiro. Financiamento público de advogado de corrupto. É uma lei realmente de uma cretinice fora do mais comum dos comuns, né? Pois então, mas acontece que na semana anterior a Câmara dos Deputados aprovou essa lei, ela foi para o Senado e o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do DEM do Amapá, tentou tratorar, esse foi o verbo que eu vi usado várias vezes no caso, tentou passar por cima e aprovar uma lei que começou a ser discutida antes de dar entrada no protocolo do Senado. Depois de uma confusão muito grande, armada pelos senadores do MUD Senado, com muita eficiência, o senhor Davi Alcolumbre tentou mais um golpe. Transferiu a votação para hoje, sob o compromisso de submeter o texto à Comissão de Constituição e Justiça, como é praxe em qualquer lei que se debata no Senado e na Câmara. Pois é, só que hoje, ao chegar ao Senado, esse senhor descumpriu o trato e pautou como número 1 da agenda esse texto. Nefasto, nojento. Bom, então, como se vê, Davi Alcolumbre não pode ser acusado de bandido. Não. Bandido faz parte de um grupo, bandido assume compromissos, pactos e cumpre. Bandido não faz lei para proteger-se, para evitar ser preso pelos crimes. Ele é pior do que um bandido. Pois bem, só que depois do almoço, o meu amigo promotor Roberto Liviano me mandou um WhatsApp dando a notícia de que o Instituto Não Aceito Corrupção, ao qual ele pertence, o Grupo Transparência Partidária e outras organizações contra o projeto fizeram uma pressão que surtiu efeito. Naquele momento que ele me passou essa notícia, eu tinha falado pelo telefone com um senador da primeira linha, o senador Oriovisto Guimarães, dono da fábrica de computadores Positivo e do grupo de educação privada Positiva em Curitiba, senador pelo Podemos do Paraná. E o senador me disse que estava mandando para mim por e-mail o seu voto em separado e que ia lutar para evitar que fosse feita essa sessão hoje para votar as carreiras, porque precisa votar a carreira, porque para valer na eleição seguinte tem que ser aprovada definitivamente até 1º de outubro, é o que diz Davi Alcolumbre. Bom, Davi Alcolumbre estava reunido com o Colégio de Líderes, que é a quadrilha mais tipificada como quadrilha, porque é uma quadrilha que se diz representante do povo. O deputado não é representante do povo, porque é eleito
proporcionalidade. E até pela Constituição, o senador não é representante do povo, ele é representante da unidade da federação. As eleições são majoritárias, se elegem 3 senadores por estado, mas cada grupo de 3 representa aquele estado. Esse senhor, por exemplo, é um dos 3 representantes do estado do Amapá. Pois bem, o resultado da luta do Oriol Visto, que aliás, vai lá no blog do Estadão, e se você não tiver acesso ao meu site, né, ao meu blog no portal do Estadão, você pode ir também, que já está lá reproduzida a entrevista do Oriol Visto Guimarães, no meu Estação Neumann, que a entrevista está bombando, viu? Pois é, então o senador Oriol Visto e o Roberto Liviano conseguiram uma grande vitória. A vitória é que o Davi Alcolumbre cumpriu o trato que ele fez na semana passada e que ele estava atropelando com o apoio do Colégio dos Líderes, que é a instituição menos democrática da história. A Câmara tem 30 partidos representados e os seus líderes decidem, por exemplo, decidiram aquele hediondo projeto contra o abuso de autoridade sem discussão pública e sem votação no plenário. Pois é, o Roberto me passou um texto grande que ele escreveu e eu vou reproduzir para você os 2 parágrafos de abertura. No movimento sorrateiro, a só capa, sem debates consistentes, as pessoas que deveriam representar os interesses maiores da sociedade, os deputados federais, aprovaram um projeto de lei que propõe a impunidade e a opacidade como linhas mestras fundantes para a existência dos partidos políticos. Na contramão da decência, depois do avanço no sistema eletrônico para prestação de contas adotado pela Justiça Eleitoral em 2017, propõe-se a treva, permitindo que cada partido preste contas como bem quiser, sem padronização, para inviabilizar qualquer controle pelo Estado ou pela sociedade. É o assassinato da accountability dos partidos, contabilidade, né? O senador também me mandou um voto muito grande, vou lê-lo com atenção, parágrafo por parágrafo, crítica a crítica. Eu só quero resumir o que ele, no começo do voto, ele resumiu esse projeto nefando. Esse projeto permite para que o registro civil e a sede nacional do partido político sejam em qualquer local do Brasil. Modifica as regras de comunicação à Justiça Federal pelo partido de seus filiados e institui novamente a propaganda partidária. Além disso, o PL veicula diversas alterações em regras sobre finanças e contabilidade partidária, prestação de conta pelos partidos e fiscalização de contas partidárias pela Justiça Eleitoral, dentre as quais destacamos, possibilita o uso de sistema de escrituração contábil à escolha da agremiação. Amplia meios eletrônicos para doações de recursos financeiros aos partidos. Flexibiliza a aplicação de recursos do fundo partidário. E, por fim, afastamento da consolidação das leis do trabalho, CLT, para algumas atividades exercidas nos órgãos partidários. Meus amigos, essa lei tem vários autores. O Centrão, a esquerda, parte da base do Bolsonaro, mas ela tem 2 padroeiros, 2 ícones. O que conseguiu aprovar, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Botafogo, na lista de propinas da Odebrecht, herdeiro do César Maia, que foi prefeito do Rio, filho dele, é o principal, o líder que está sendo aplaudido, o grande representante do povo na democracia representativa do Brasil. Não é uma democracia representativa e ele não é líder coisa nenhuma. Ele é líder de uma organização criminosa que faz as próprias leis para se livrar dos próprios delitos e até pagar advogado com dinheiro público quando é flagrado. Mas agora é a vez de Davi Alcolumbre. Quem é Davi Alcolumbre? Eu vou tomar água para te explicar. Davi Alcolumbre disputou uma eleição em 2018 para governador do Amapá. Perdeu. Ele está no Senado porque ganhou a eleição de 2014. É do baixíssimo clero. Como chegou à presidência da Câmara? Chegou à presidência da Câmara
por uma articulação de Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni já tinha um representante do seu partido, o DEM, na Câmara dos Deputados, mas espalha sorrateiramente pelas redes sociais que ele controla que ele não é amigo do Rodrigo Maia, então ele não tem nada a ver com isso. Vamos levar em conta que ele é apenas correligionário. Agora, o Davi Alcolumbre, ele lançou, ele escolheu, ele manipulou e venceu. O Davi Alcolumbre é um candidato do Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Portanto, foi um candidato que teve a bênção do presidente da República. A política nova. Pois é. Davi Alcolumbre enfrentou Renan Calheiros numa eleição fraudada. Fraude comum e simples. São 81 senadores, foram contados 82 votos. Alguém votou duas vezes. Foi feito um inquérito. O senador Roberto Rocha, do PSDB, um tucanão coerente, lúcido e sensato e honesto, disse que não tinha como apurar o crime porque foi eleição transmitida pela TV Senado para o Brasil inteiro. Os dois, Alcolumbre e o Roberto, jogaram o inquérito que foi aberto no lixo. Bom, hoje nós temos uma matéria de Igor Gadelha, na revista Cruzoé, no Antagonista, contando uma coisa muito simples. Há 8 meses, a Comissão de Ética do Senado, sob a presidência de Alcolumbre, nunca se reuniu, porque só 2 partidos indicaram seus membros e eles não fizeram nenhuma questão de abrir. Afinal, não tem ética nenhuma para defender, não é verdade? Pois é, esse é o Davi Alcolumbre. É esse o cara que faz pacto que ele não cumpre. É esse o cara que faz uma lei para que você e eu paguemos o advogado quando ele for pilhado no roubo. Aliás, ele já se livrou no Supremo, por esses dias, de 2 acusações de Caixa 2, e a lei também flexibiliza Caixa 2, no seu estado do Amapá. Davi Alcolumbre, parceiro de Onyx Lorenzoni, não pode ser chamado de bandido, não cumpre tratos que assume. Antes de terminar, por falar em gente de má qualidade ética, eu só quero lembrar que ontem, no Roda Viva, o ex-presidente Temer disse o seguinte: o pessoal dizia, o Temer é golpista, e que eu teria apoiado o golpe. Diferente disso, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. A Dilma e o PT estão comemorando, e vocês acham que não eram para comemorar? Agora, quando é que vai chegar a polícia lá na porta da casa do Temer, hein? Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.